Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Teo, filósofo e mestre José Maçã, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Teo Filósofo José Maçã, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Também podem se subscrever na minha página do YouTube, no meu canal de YouTube, que é Teo Filósofo José Maçã. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 12, TV, de GoTV, canal 11, TV Cabo, canal 12. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, deixando as vossas mensagens relativamente aos temas que nós iremos debater no dia de hoje. Já temos o nosso convidado especial de hoje, que é político e jurista Augusto Pelem, que vai nos ajudar a debater em torno de temas pertinentes e atuais. Para já, queria saudar o meu convidado especial de hoje, doutor. Saudações, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Boa tarde para si, Massango, e em especial aos estimados telespectadores. Agradecer, em primeiro lugar, a Deus pelo dom da vida e obrigado à Strong Life por este convite para estar aqui a falar desses 48 anos da independência nacional. Doutor, antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se preparou um ponto prévio para o dia de hoje. Sem sombra de dúvidas, é assim, ontem tive um infortúnio, uma tristeza, porque meu filho teve convulsões pela manhã e tive que levá-lo ao centro de saúde de um COB, perto da minha casa. Quando cheguei lá, infelizmente os técnicos de saúde só chegam 8 horas, isso aconteceu por volta das 6 e pouco. Tive que ir ao Hospital Geral da Machava e consegui ali fazer um check-up e tinha que levar um médico. Fui ali no centro de saúde de Chipamanine. Infelizmente, feliz e infelizmente, as duas coisas juntas, não é? Porque as técnicas que me receberam trataram-me muito bem, mas faltava um exame de urina e já era por volta das 10, 11 horas. E disseram que o teste é feito no primeiro xixi, não é? E meu filho já tinha feito e tinha que fazer porque pela situação que ele se encontrava tinha que haver alguma medicação, mas para isso tinha que se fazer o teste da urina. Mas para o meu desapontamento, quando fui ao laboratório, os técnicos dizem que aquela hora das 11 já não podem fazer porque já estão noutra situação. Uma explicação, honestamente, que não é satisfatório para alguém que tem o seu filho com convulsões, que caiu. E eu estava aflito nesta altura, tentei pedir um favor, disseram que 11 horas já não podem fazer mais nada. Eu disse, volta amanhã, ou seja, uma criança que está com convulsões, que está à beira de um colapso, e dizerem para um pai, volta amanhã. Porque eu estava aflito, tive que pegar meu filho, corremos de volta a Machava, ao hospital, consegui fazer as análises da urina e voltei para falar com as técnicas, trataram bem, medicaram meu filho e depois tive que passar pelo laboratório para dizer às pessoas que disseram que não era possível ali. Eu disse, infelizmente, porque Deus é bom, vocês não fizeram, mas alguém de boa fé, mesmo sendo 12 ou 13 ou 14, fez. Mas eu lhes disse que o que eu senti aqui é que mesmo um Pelembe que tem um fórum privilegiado para falar as verdades, vocês não respeitam. Imagina um cidadão pacato. Imagina a minha mãe que não é escolarizada, o meu vizinho, aquelas pessoas que não... se a nós que nos achamos um pouco evoluídos, vocês nos maltratam assim, e você entra às 7, deve ser 15h30, mas já não quer trabalhar às 11, não quer fazer o seu trabalho e está me dizendo para voltar amanhã. Ou seja, quantas pessoas morrem nas nossas unidades sanitárias por causa da negligência dos técnicos de saúde.
Massango, você sabe que eu sou defensor renhido dos direitos dos hospitais, dos profissionais de saúde. Muitas das vezes critico de forma efusiva o governo pela falta de políticas acertadas no sistema de saúde, falta de medicamentos, materiais de trabalho, tudo isso, salários baixos, mas também há profissionais de saúde que deixam a desejar. Pá. Não honram com a bata, com a profissão que ele exerce. Então, quero aproveitar as câmeras da Strong TV para dizer aos técnicos do laboratório do Centro de Saúde de Spamanini que são uma autêntica vergonha para o Ministério da Saúde. Vergonha mesmo. Aquilo é uma vergonha. Ou seja, muita gente morre porque desenvolve amanhã algo que eles podem fazer. Ou seja, imagina se eu não fosse tão agressivo naquilo que eu quero. Eu acredito que o meu filho hoje estaria sem vida, porque não teria lutado por ele. Então, se eu não tivesse condições de correr para o outro lado, não teria tido medicação para o meu filho. Então, é uma situação que me chamou, me doeu muito e quero chamar a atenção mesmo os profissionais de saúde para que honrem, no mínimo, dentro do horário de trabalho. Não pedia ali algo extra, não é? Estava dentro do seu horário de trabalho. E às vezes me questiono, se fosse o mesmo técnico de saúde, quando está num hospital privado, será que ia aceitar eu sair com a urina do meu filho sem fazer análise, como ele sabe que é para pagar, é para ser pago? Ele não ia me deixar sair, mas como é um hospital público, não se respeita o patrão, como diz o chefe do Estado, o patrão não é respeitado. Então temos passei o que eu passei ontem, senti na pele aquilo que muitos moçambicanos sentem no seu dia a dia. Mas também aproveitar uma deixa para o chefe do Estado e também para o ministro das Finanças. Há uma situação que está a acontecer na cidade da Beira. Há 9 meses que não é canalizado o fundo de compensação autártico. Somente a cidade da Beira. Outros municípios governados pelo Partido de Frelimo têm recebido de forma consequente. Mas, infelizmente, o município da Beira, porque é governado pelo partido MDM, o meu partido, não está a ser canalizado. Ou seja, nós temos governantes que preferem sacrificar milhões de pessoas que vivem na cidade da Beira porque estão a ser governados por outro partido. Ou seja, há uma exclusão aqui social, há uma simetria regional de brandar os céus. Isso é uma vergonha. Então, ao ministro Tonela, canaliza o dinheiro aos beirenses. Nós estamos num Estado democrático, a pessoa está livre de escolher o dirigente que acha que deve dirigir os seus destinos. Não somos obrigados todos a escolher Filipe Jacinto Inhouse. Não somos obrigados a escolher o senhor Comício, o incompetente do Comício, ou o incompetente do Calixto Costa. Não somos obrigados. Então, e não é um favor. Atenção. Há uma narrativa de que o Fundo de Compensação Autárquica é um favor que o Estado faz. Sabe? Dentro dos municípios, há vários impostos que são coletados diretamente para o Tesouro, para o Ministério das Finanças. E essas lojas, essas empresas estão dentro dos municípios. Estragam as estradas, estragam as infraestruturas municipais, mas o dinheiro vai diretamente ao Tesouro. Agora, ao voltar para os municípios, não é um favor. Se aquelas empresas usam as estradas municipais, usam as infraestruturas municipais, então, não é nenhum favor. Se for já Beira, has de perceber que os caminhões que vão ao Porto da Beira estragam as estradas municipais. Mas quem cobra os impostos é o governo central. Então, quando aquele dinheiro volta, está a compensar exatamente os estragos que aquelas instituições públicas criaram ali no município. Então, senhor Marcos Tonela, põe a mão na consciência e em algum momento tem que ter vergonha na cara e pensar
tem ali o teu primo que vive na beira, tem o teu familiar que trabalha, amanhã se não ter salário, às vezes acho que esperam que o município não pague salários para poderem zombar, mas infelizmente, como o David Simango nos ensinou a fazer um moletes sem ovos, e na beira tem aquela muatumuno, né? Assar bacalhau com isqueiro e fazer chima com jornal. Nós lá na beira fazemos chima com jornal. Como não há fogo, não há carvão, fazemos chima com carvão, com jornal e assamos bacalhau com isqueiro. Obrigado, ilustre Augusto. Pelém passa agora para o Dr. João Mação. Ilustre, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate, também avançando com o seu ponto prévio. Muito obrigado. Olha, em primeiro lugar quero cumprimentar a este grande bondeiro, o dono da voz, cumprimentar a si, moderador, meu irmão de sangue, a operadora da câmera, que quando estou aqui fico mais forte em debater, a olhar a riqueza que Deus nos proporcionou. Olha, o meu ponto prévio de hoje tem exatamente a ver com dois momentos. Primeiro, o momento mais marcante, o meu partido, o Partido Ecologista, ontem fez a inscrição da sua participação junto da Comissão Nacional de Eleições. É o primeiro partido a registrar, porque estamos determinados, nós queremos participar neste processo, neste pleito eleitoral e ao mesmo tempo quero aproveitar as vossas câmeras, porque há vozes lá fora de indivíduos que estão duvidosos se vão participar no processo e não sabem a quem vai dar o voto. Nós somos a solução, nós somos os ecologistas, nós queremos participar, queremos concorrer, exatamente para responder aquilo que é a demanda da desordem da governação que nós estamos a assistir em quase todos os municípios. Por essa razão, o Partido Ecologista, o meu partido, se inscreveu para efeito e convido aos moçambicanos que não devem deixar, de facto, desta oportunidade de que nós não sabemos a quem é que vamos entregar, a quem vamos dar o voto. Já está aí o partido. O segundo ponto prévio meu tem exatamente a ver com uma inquietação, caro moderador. Há um vídeo que está a circular, não é desde a última sexta-feira, está lá a minha imagem, eu a chorar de um incidente, atenção, que aconteceu em 2016. Por que eu ligo, meu caro moderador? É que eu estou recebendo estou recebendo chamadas com preocupações, porque as pessoas estão a olhar aquele assunto como se fosse um assunto recente, um assunto que aconteceu agora. Não. Eu quero tranquilizar, eu estou saudável, estou bem de saúde. Aquele assunto aconteceu em 2016, quando eu pessoalmente convoquei as manifestações face às dívidas ocultas. Nessa altura, em Moçambique, não se falava das dívidas ocultas. Ninguém queria falar das dívidas ocultas, nem o governo do dia, nem o parlamento, nem ninguém, porque nós já sabíamos as consequências do que iria vir, não é, para o povo moçambicano. Nessa altura, nós convocamos uma manifestação contra as dívidas ocultas. Veja só um dado muito interessante. Quando convocamos as manifestações e eu levo porrada, não é, de uma coisa que nunca vou esquecer, nunca na minha vida vou esquecer, e a coisa que me tornou um homem corajoso, sem medo até de entregar a sua própria vida, eu, João Mação, por causa de um assunto, na altura fui vilipendiado. Há muita gente que falaram tudo o que entenderam nessa época. E nessa época, são poucas pessoas que ousavam ir às televisões. A partir dessa altura, comecei a ganhar a notabilidade que eu tenho, porque eu ia à televisão. Então, essa é mais, caros telespectadores,
não são imagens recentes, são imagens, não é, que me aconteceram de um incidente em 2016. Mas eu estou feliz. Estou muito feliz com essas imagens. Porque essas imagens, eu gostava que todos se preocupassem, mas de que imagem Massango está a referir? Assistam essas imagens para vocês verem quão homens de coragem temos neste país, não é? Os que querem me transformar num martírio. Não é? Então está aqui de facto uma grande oportunidade, porque é através dessas imagens que eu vou encorajar os moçambicanos na tomada de qualquer decisão política deste país, porque dessas imagens o nosso maior objetivo é mesmo tomarmos o poder. Então, de forma geral, quero tranquilizar, estou aqui eu, firme, firme, consciente e confiante exatamente no que vier à frente. Ontem depositamos a nossa inscrição, porque somos um partido que queremos algo, queremos fazer algo de diferente neste país. Então, convidamos toda a juventude, convidamos você, militar, você, polícia, você, professor, não é? Que na semana passada não te deram teu salário. Convidamos a todos para poderem se juntar a esta causa e temos um único dia para uma oportunidade da mudança. Gosta muito do meu colega Pelé, 11 de outubro. Obrigado. Obrigado, ilustre João Massango. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhem o nosso programa de hoje. Coloquem vocês questões relativamente ao tema principal de hoje, que é 48 anos de independência, sucessos e fracassos. Este é o tema proposto para o dia 2, ilustre. Começo com o Dr. Augusto Pelembe. Doutor, ao falar dos 48 anos da nossa independência, implica compreender que Moçambique foi o campo de grandes desafios. Houve, sim, em algum momento, alguns avanços e também houve alguns fracassos. E nisso nós não podemos esquecer que houve um aumento da pobreza. Começo com o Dr. Augusto Pelembe, como uma primeira questão. O que o governo atual fez quando assumiu o poder? Bem, antes de avançar para o que o governo fez, vou tentar contextualizar sobre o que é isso da independência, de onde é que começa. Nós fomos colonizados 500 anos pelos portugueses e temos que lembrar que em 62 os três movimentos, o NAM, MANO e DENAM, se uniram para a libertação nacional, ou seja, eram três movimentos de três grupos que cada um tinha a sua visão. Temos que lembrar, tínhamos o Mundial nos Estados Unidos, Marcelino dos Santos em Portugal, os Nguenjeres, e vários outros, o Rias Simango, em Moçambique, outros em Portugal, na Argélia, em vários quadrantes com políticas diferenciadas, ou pensamentos diferentes. Mas mesmo assim, uniram-se num único pensamento, que era libertar o país desses 500 anos de sofrimento. E acredito eu, e tenho fé nisso, que esses moçambicanos, o Rias Simango, Eduardo Mondlane, Joana Simeão, os Lázaro Cavadano e vários outros, o Guambi, como é que se chama? Esqueço o primeiro nome, o Guambi. Eles juntaram-se e traçaram um pensamento, um sonho. Vamos libertar Moçambique e traçaram aquele sonho. Uma independência financeira, um sistema de educação com qualidade, um sistema de saúde com qualidade. Todos aqueles condimentos de um país, eles muitos viviam em Portugal, viviam na Europa, aquilo que eles usufruíam lá no país dos outros, queriam que pudessem viver na sua terra natal. É isso, na minha opinião, que fez com que Eduardo Mondlane deixasse de ser um professor numa das melhores universidades do mundo, deixasse de ser funcionário da mais grande organização mundial, que é a ONU,
para vir pegarem armas e lutar pelo seu país. Ou seja, o que ele sentia lá, a vida, ele queria que isso pudesse materializar no seu país. E o que aconteceu ali é que as forças se uniram e disseram: vamos conquistar a independência, após a independência, nós vamos às eleições, para que as pessoas escolhessem quem pudesse governar os destinos do seu país. E este era o acordo desenhado pelos três movimentos, mas infelizmente, depois da conquista da independência, alguns nacionalistas da Frelimo decidiram que a Frelimo tinha que ser o único partido e colocaram até na Constituição que quem dirige o partido, que é única, é o Partido Frelimo, e as decisões eram tomadas no Comitê Central da Frelimo, de tal modo que até Samora Machel, no dia que declarou a independência, disse: Comitê Central, decisões tomadas no Comitê Central, declara-se. Era isto que não era o combinado dos três movimentos. Mas também temos que lembrar que antes de em 75, quando herdamos essa independência, nós, como Moçambique, éramos a 8ª maior economia da África. Quer dizer, nós éramos um dos países mais industrializados em 75. E tínhamos um sistema de saúde, embora com o colonizador, mas o nosso sistema de saúde era um sistema eficaz. A minha mãe, que fez 4ª classe, hoje escreve melhor do que o meu filho da 9ª classe e 10ª classe, ou melhor do que muitos universitários. Consegue redigir uma redação melhor do que muitos intelectuais hoje, que se consideram intelectuais. Então, quer dizer, nós herdamos um país que tinha uma LAM com 13 aviões. E hoje a LAM só tem aviões alugados. Só para teres ideia daquilo que nós herdamos, o país que nós conquistamos. Então nós herdamos este país, conquistamos essa independência num país minimamente estável. Repito, nós herdamos um país minimamente estável, com infraestruturas, com todos os condimentos necessários para alguém ter onde pegar e começar e ter uma vida bem melhor do que aquilo que o colono nos oferecia. Mas, infelizmente, as políticas, como já indo à questão que me coloco do que o governo fez, infelizmente os nossos governantes esqueceram-se do combinado e olharam-se para as imposições, acredito que da Rússia, porque a guerra da libertação muito teve o apoio da Rússia. Então optamos por como é que se diz? Marxismo e leninismo, que é o socialismo, que era o espelho daquilo que era a União Soviética. E isso teve as suas consequências, porque alguns nacionalistas que tinham combinado em eleições criaram a RENAM. Houve os tais 16 anos da desestabilização, que em algum momento trouxe um retrocesso para o desenvolvimento do país, mas por culpa das políticas implementadas depois a independência. Sabes, nós temos uma indústria invejável. Hoje, nós achamos normal ver jovens na cidade de Maputo, esse êxodo da província para a cidade, para as grandes cidades, porque não há emprego lá. E o colono tinha feito o inverso. Colocava as indústrias lá para que as pessoas não pudessem vir às cidades. Ou seja, eu me lembro até da política de Armando Guebuza, dos 7 milhões, tinha a ver também com isso. Criar condições no distrito para que as pessoas não viessem às cidades. O que tem na cidade eles tinham lá. O desenvolvimento que eles procurariam, entre aspas, nas cidades, podiam encontrar no distrito. E isto, o governo da Frelimo destruiu.
a indústria. Optou por entregar aos seus camaradas inexperientes, que olhavam mais para o seu umbigo. Estamos a falar da Texlon, da Vidreira, da Mabor, ou seja, nós até caneta produzíamos localmente. Baterias, pilhas, produzíamos localmente. Tínhamos aquela fábrica ali em Marraquene, Ariopel, tecido, tínhamos a Testa África, tínhamos Boror, a companhia de Boror na Zambésia, várias companhias geniais, todo o país tínhamos companhias que empregavam de 1.000 a 3 até 5.000 pessoas. Ou seja, isso dinamizava em algum momento a economia nacional e fechava essas lacunas do desemprego e também do êxodo das pessoas das províncias para as grandes cidades, do distrito para as grandes cidades. Mas isso, infelizmente, foi destruído pelas políticas do marxismo e leninismo, ou do partido no poder. E fizemos de Moçambique, qualquerizamos Moçambique. Qualquerizamos porque inventamos as passagens automáticas. E dizia um americano que para destruir um país não precisa de uma bomba atômica. Precisa-se de qualquerizar o ensino, que você destrói o mundo. E nós qualquerizamos o ensino em Moçambique. Hoje, um aluno da 10ª classe tem lacunas para escrever, para ler. Um aluno da 10ª ou da faculdade tem lacunas para redigir uma redação. Então, qualquerizamos. Hoje, 80% da juventude está desempregada. Hoje, o sistema de saúde está de qualquer. Eu sou testemunha de sofrimento que passei ontem. Há hospitais que nem medicação têm. Então, todo o sistema econômico e financeiro em Moçambique está de qualquer. Só para ter ideia, os funcionários públicos em Moçambique passam o dia da independência nacional sem salário. E vê o ministro dizer que está tudo bem. Então, é este, na minha opinião, o olhar primário dos 48 anos da independência nacional. Quando herdamos, tínhamos tudo para dar certo. As infraestruturas. Sabe, eu tive a oportunidade de viajar a alguns países africanos colonizados pela França e até pelos ingleses. Tu vais aqui na Suazilândia. Não tem infraestrutura que os portugueses deixaram em Angola, Moçambique e outros países que eles colonizaram. Os portugueses foram tão generosos para conosco pelas infraestruturas. Tu conversas com malianos, está cheio de malianos, conversa com eles, vais perceber que eles vão te dizer o que Moçambique tem em termos de infraestruturas que o colono deixou. É diferente do que a França deixou em vários países colonizados pela França, até pela Inglaterra. Mas nós não conseguimos capitalizar de onde pegamos para crescer. Porque tu vais à França, vais a Portugal, vais à Europa. Toda aquela riqueza e infraestrutura foi graças às riquezas extraídas da África. Tudo aquilo é graças à nossa riqueza. E ainda a riqueza continua aqui. Mas nós mal conseguimos capitalizar os recursos que nós temos. Por quê? Temos dirigentes gananciosos. Armando Guebuza, quando sabia que ia sair do poder, assinou todos os contratos das multinacionais para beneficiar seus amigos, seus primos e cunhados. O Filipe Nunes também está a fazer a mesma coisa. Ou seja, se olha mais para as elites e se esquece da maioria da população. Sabes, Massamo? Somos 30 milhões de habitantes. O país cresceu em números. É igual àquela criança que cresce a cabeça, mas não cresce o corpo. Ou seja, o país cresceu as elites. A família do presidente Nunes é mais rica. A família do Armando Guebuza se tornou mais rica. A família do Sérgio Correia se tornou mais rica. A família da chefe da bancada, da ministra A, B, C, são os mais ricos. Se tornaram mais ricos, cada vez mais ricos. Mas o sistema de ensino mais péssimo. O sistema da saúde mais péssimo. Ou seja, aquilo que beneficia a sociedade tornou-se qualquerizado. Então, em suma, nós temos um país
que tem tudo para dar certo, mas regrediu por causa das políticas falhadas do partido no poder, que está a governar o país há 48 anos. Não nos enganemos, principalmente nós que vivemos nas grandes cidades, ao olhar os prédios, as estradas, achamos que é tudo isso, mas a maioria da população estima-se que vive no campo. Obrigado, ilustre Augusto. Pela passo agora para o ilustre João Mação. Ilustre, qual é a sua leitura em torno desses 48 anos de independência? Qual é a qualidade de vida dos moçambicanos durante esses 48 anos de independência? Muito obrigado, meu irmão. Quando nós falamos da independência de um povo, independência, nós estamos a falar da liberdade. Estamos a falar da independência. Quando nós falamos da independência, não só significa a independência política, mas também falamos da liberdade e da independência econômica. Querendo dizer o seguinte, que um Estado que quer ser independente tem que tornar independente economicamente e financeiro o seu povo. Em 1975, no dia 25 de junho, Moçambique libertou-se politicamente, mas continuou com as amarras, não é, da independência econômica, e isso foi visível. Uma das amostras é Cabora Bassa. Cabora Bassa estava em Moçambique, mas sob a gestão dos portugueses. Nós só tivemos Cabora Bassa quando um presidente veio dizer que Cabora Bassa é nossa. Mas não existe nenhum sentimento que reflete na vida dos moçambicanos que Cabora Bassa é nossa, porque nós continuamos a pagar a energia com taxas bastante altas, continuamos a pagar a água, que ninguém fabrica a água é de Deus, não é? Com preços bastante altos. Continuamos a viver num país que nós não produzimos comida, com 36 milhões de terras aráveis, que em termos de produção, se nós recuarmos no espaço e no tempo, não é, que fez a referência aqui o meu colega, Moçambique, olhando as potencialidades econômicas do 8º país ao nível do continente africano, se nós tivéssemos tido na altura gentes, os moçambicanos de gema, aqueles que olham para o país e olham o povo, não é? E dizendo que este país é dos moçambicanos e os moçambicanos devem sentir orgulho, nós estaríamos aqui a debater a independência, os 48 anos da independência, olhando em várias vertentes. Na vertente social, como é que as pessoas se comportam, como é que as pessoas estão. Porque o reflexo da pobreza de um povo está no contexto social. Como é que isto é medido? Quais são os indicadores que fazem de facto esta medição? É simples. Tu sai fora. Tu sai fora. Eu assisti uma reportagem ontem num canal aí de uma pobreza, caro moderador, depois do bairro da Costa do Sol, do bairro dos Pescadores. Uma pobreza, estamos a falar a 22 quilômetros da cidade do Maputo. Estamos a falar a mais ou menos 6 ou 7 quilômetros da vila de Maracuene. Quando você chega ali na Costa do Sol, entra no interior, uma pobreza absoluta de pessoas que primeiro não têm energia, não têm acesso a estradas condignas, não têm água potável. Pessoas que vivem, parecem animais, perto da cidade do Maputo. Perto. Aquilo me fez eu tirar lágrimas. Eu disse, não é possível. Não é Maputo aquilo. Era Maputo. São reflexos. Eu esqueci-me do nome. É quase naquela zona de Xiango. Do outro lado. Uma pobreza absoluta.
Uma pobreza que o regime do dia construiu, não é? Estamos a falar nessa zona, tem mais ou menos cerca de 200 famílias. De pessoas que passam dificuldades, mesmo para beber água potável. Doutor, será que os moçambicanos conseguem ter 3 refeições por dia? Não, não, nunca tiveram. Nunca tiveram. Quem tem 3 refeições é quem está alinhado ao sistema, é quem está alinhado ao regime, não é? É quem está alinhado ao regime, é quem rouba, é quem mata, é quem tira do povo, não é? Porque há uma particularidade aqui que eu vou lhe ser franco e sincero. Dos 28 ou 30 milhões de moçambicanos, há quem desses moçambicanos tira benefícios. Você sabe que em Moçambique existe o tráfico de órgãos humanos? Tem dirigentes aqui neste país que está ali no restaurante de top de gama a comer camarões, não é? Lagostas, mariscos. Entra o telefone, vai ver o dinheiro ali. Entrou 30 milhões na conta dele e depois, de repente, aparece o telefone, já está. Já está porque sacrificaram a vida de alguém, degolaram alguém, tiraram os órgãos. Nós estamos a viver esses assuntos agora, são reflexos. Para não falar da indústria, para não falar da democracia, porque para mim a independência é democracia, é a liberdade, não é? Estamos num país que respeita os direitos humanos, que respeita os direitos humanos. A independência é o poder financeiro, a independência é o poder da compra. São quantos moçambicanos que têm poder de compra? São quantos moçambicanos que têm a capacidade, quando o sol nasce ali, ter a primeira refeição? Nos contamos. Isto é exatamente a responder à questão que me coloca. Então, nós temos que fazer aqui a reflexão dos 48 anos da independência, olhar o país, ganhos e benefícios, retrocessos, ganhos, benefícios e retrocessos. Quando nós olharmos aquilo que o colono, a herança do colono deixou, sabe, o colono deixou esses edifícios aqui, embora este edifício é novo, não foi construído agora, deixou edifícios. Esses edifícios nunca pertenceram aos moçambicanos, mesmo no período das nacionalizações, nunca pertenceram aos moçambicanos. Deixou fábricas, deixou farmas. Isso nunca pertenceu aos moçambicanos, mas a um grupo de elite, a um elite que foi criado, não é, para delinquir o Estado. Nós estamos a falar de uma independência que os moçambicanos, quando se fala do dia da independência, olha, eu uma vez passei o dia da independência, Carlos estava na França. Estava com Augusto. Estávamos juntos. Aquilo foi uma coisa espetacular. O dia da França. O dia do país. Na última sexta-feira foi dia da função pública. Foi o dia que nós notamos o maior descontentamento no rosto de funcionários públicos. Porque nem o chefe do Estado, aquele que foi eleito pelo povo de forma fraudulenta, não teve nenhuma mensagem para dizer ao seu povo. E o mais caricato disto é vermos os funcionários públicos passar o dia da independência sem salário. Por que tudo isso está a acontecer? Está a acontecer porque essas pessoas se eximiram da responsabilidade, primeiro, de governar o povo. Porque uma coisa que as pessoas precisam de saber, caro moderador, no dia que o povo tomarem conhecimento que esses senhores estão gordos, engordam, sentam nos gabinetes, não é? Discutem o país, discutem a eles a comerem castanha, exatamente naquele sítio. Enquanto o povo é o legítimo pagador do imposto, então o povo vai ter a ira, vai saber exigir e reclamar os seus direitos. Eu quando via o Augusto Pelembe falando dos 500 anos da colonização, e eu esperava ouvir ele, bom, o que o colono faltou dar ao povo, sabe o que é? É a questão de direito, ensinar o direito e a liberdade de um povo. Nós não aprendemos o direito de reclamar os nossos direitos
não é? E deveres pelo colono. Passou os 500 anos. Agora estamos a debater 48 anos da independência, que esse Estado criado, o Estado moçambicano, não está a ensinar o seu povo a reclamar os seus direitos, ou conhecer os seus direitos e deveres para poder reclamar. Nós temos a Constituição que está ali, que define as manifestações como um direito constitucional. Então, tudo isto aqui é trazido hoje porque nós temos que fazer uma reflexão de forma conjunta. Como é que o país respira do ponto de vista da saúde? Como é que o país respira do ponto de vista da alimentação? Como é que o país respira do ponto de vista das conquistas de um país com mar? Mas nós comemos carapau vindo daqui do Oceano Atlântico. E nós, donos do país com mar, qualquer país que tem mar é um país rico, com portos. Sabe o que está acontecendo? Ao longo desses todos os anos aqui, assambarcaram os portos, assambarcaram os aeroportos, assambarcaram correios, assambarcaram até as telefonias. Se você olhar, são denominadas empresas públicas, mas está em nome de pessoas que foram colocadas. Essas pessoas não estão a servir o Estado, estão a servir um grupo de pessoas. Fazer a resenha dos 48 anos da independência remete-me a mim, caro moderador e jornalista, fazer exatamente esta análise, porque eu saio da minha casa, quando estou fora, reparo os meus conterrâneos, os moçambicanos, que estão tristes, porque não comeram. Olha, hoje em dia em Moçambique, quando você é licenciado, já não é valorizado. Você estudar para ser marginalizado. Você estudar, fazer o ensino superior, quão tão difícil para depois você ser marginalizado. Não é? Para você ser marginalizado. Nós estamos a viver isto em Moçambique. Não temos a qualidade da educação. A tal qualidade da educação por causa do sistema em que só olha para os números. É o que aconteceu no dia 25 de junho. Podem trazer aqui o discurso do chefe do Estado. Vocês vão ver que o discurso está repleto de números. Vazio, mas tem números. Porque o governo da Frelimo nos últimos tempos apenas só olha os números, olha as percentagens. De uma forma geral, quer dizer o seguinte. Nós somos um Estado que foi nos roubado a nossa liberdade, não é? A nossa identidade. E eu quero terminar essa intervenção lembrando uma palavra célebre de um grande estadista que já não está entre nós, o Nelson Mandela. Nelson Mandela disse uma coisa na altura de deixar o poder para o seu antecessor, o Thabo Mbeki. Se o ANC fizer aquilo que o apartheid fez ao povo sul-africano, se o ANC fizer aquilo que o apartheid fez ao povo sul-africano, o povo sul-africano vai fazer ao ANC aquilo que o apartheid fez ao povo sul-africano. Sabe o que isso quer dizer? É aquilo que nós estamos aqui. A Frelimo está a fazer aquilo que o colono fez. Mas o povo tem que pegar isto e dizer não. Nós não podemos admitir termos um colono negro. Aquele que lutou usando a nós, os nossos pais. Foi antigo combatente. Mas eu nunca falei disso aí. Nem quero falar. Morreu lá. Não quero falar. Não quero usar isso. Não quero. Não. Por quê? Porque esses indivíduos esqueceram a um dado momento. Então, aquilo que o colono fez ao povo moçambicano, nós estamos a ser feito agora pela Frelimo. Obrigado, ilustre João Mação. Mas eu queria aproveitar a deixa de Mação. Sabe, o colono fez pior, mas mesmo assim nos dava um ensino minimamente com qualidade. Quando digo minha mãe, com quarta classe, sabia escrever, mais que o meu filho da nona classe. O colono, hoje, várias infraestruturas que nós temos hoje foram construídas pelo próprio colono. Ou seja,
este colono, este neocolonizador, eu considero Frelimo Massango como matequenha, aquela matequenha. Não sei como é que se diz em outras províncias. Aquela matequenha atendata, pulgas que entra na perna e criam aquelas feridas. Incomoda, aquilo pica, até causa febre. A Frelimo hoje, para nós moçambicanos, é matequenha. E matequenha mesmo. E só matequenha, você só se livra quando tira mesmo. Tem que chavula, tem que meter a agulha, tirar mesmo. Dói. Vai doer, mas a Frelimo tem que sair. A Frelimo é a causa do sofrimento das pessoas. É a matequenha deste país. E esse país só estará livre. Ou seja, o meu corpo só estará livre se eu tirar a matequenha. Longa susi matequenha, você pode pôr pomada, pode pôr baigon, pode pôr perfume, matequenha. Se você não tabular, meter a agulha ali, tirar não vai sair. Então, nós, como sociedade Massango, dizias bem, o Nelson Mandela disse, se o ANC fazer o que o apartheid fez ao povo sul-africano, o povo sul-africano vai fazer ao ANC o que eles fizeram com o apartheid. Agora, nós, moçambicanos, da mesma forma que em 62 os três movimentos se uniram e criaram a Frente da Libertação, chamada Frelimo, e libertaram o país do colono. Nós, jovens, e nós, moçambicanos, temos que nos unir e tirar essa matequenha, que hoje está desgraçando esse país. Porque este país é rico. Sabe o que dói, Massango? O que dói mesmo é você ir para a Europa, para outros países, ver que a riqueza que construiu aqueles países sai daqui. E ainda está a sair daqui. Mas nós somos pobres. Sabes? Portugal empresta dinheiro para Moçambique. Mas qual é a riqueza que Portugal tem? Portugal tem gás. Portugal tem ouro. Portugal tem diamante. Portugal tem areias pesadas. Não tem. Tudo vem daqui. Pelembe, só 2 segundinhos. Em 2015 eu estava na Índia, em missão, fiquei lá 40 dias. Eu fui visitar o porto da Adani, no sul de Índia, na fronteira, Oceano Índico. Depois do outro lado está lá Sri Lanka. Esse porto estava lá cheio de carvão. Me disseram, está a ver este carvão aqui? É vosso carvão. Vem de Moçambique. E quem estava a fazer a exploração é a Jindali. Tiram de nós para enriquecer os outros. E depois viraram, está a ver aquela madeira ali, aqueles troncos ali. Vem de Moçambique, sai de Moçambique para a Austrália. Depois a Austrália manda para a Índia. Mas aquilo vem tudo de Moçambique. Dói quando eu digo Frelimo é matequenha. Muitos podem me interpretar mal, mas falo isso com tristeza. Por quê? Atualmente, nesses 48 anos, ainda continuamos com o espírito de políticas da Frelimo para escravizar o moçambicano. Não faz sentido. Temos a oportunidade das riquezas, o gás. Vamos levar uma plataforma, vamos colocar no meio do mar. Depois, vamos levar um navio, hotel, vamos colocar... Ou seja, tudo é feito lá. Os moçambicanos aqui na terra construíram hotéis com expectativa de que o projeto de gás ia trazer benefícios. Foram os bancos se endividar. Mas hoje tudo é feito lá no mar. Temos que aplaudir. Me é difícil, dói-me chamar esses senhores de excelência. Para mim, o presidente da República não é excelência. O que é, doutor? É um presidente, é um cidadão. Não é excelência. Jacinto Inhouse não é excelência. Sabe o que é excelência? Excelência seria sair aqui da televisão, não ver aqueles jovens a lavarem vidros, a pedirem esmola, a sofrerem ali, aqueles jovens empregados. Eu chamaria ele de excelência se o meu irmão não tivesse morrido aí para a África do Sul à procura de uma vida melhor. Sabes? Se você era África do Sul, vai ver moçambicanos a empurrar trole, a sofrer, a morrer, porque não tem oportunidade. Não, até na língua portuguesa, morfologicamente, excelência é quem faz coisas excelentes. Então, eu não tenho motivo de chamar o senhor Filipe Jacinto de excelência. Se 80% da juventude é desempregada,
Se o meu filho está a estudar, quando terminar a faculdade não terá oportunidade de emprego. Se o meu sobrinho terminou a faculdade de engenharia, está a vender chobobos ali na Baixa. Então, eu vou chamar esse senhor de excelência? Eu não tenho moral, não tenho direito, a minha moral não aceita eu chamar esse senhor de excelência. Então, são 48 anos de sofrimento. E volto a dizer, este país, esses 48 anos, beneficiaram as elites. Se você for a olhar, desde que eles foram governantes, as empresas, as riquezas que eles têm, é fora do normal. Deixa-me só, em dois minutinhos. Sim, ilustração Só, também. só terminar Sim. a questão que visa exatamente. Quando nós falamos dos 48 anos da independência, tem um outro fator bastante importante. Porque quando alguém jura pela Constituição, não é? Quando alguém faz o juramento no dia da posse, diz: eu juro cumprir e fazer respeitar a Constituição. Não é? É o chefe do Estado. O chefe do Estado não é eleito para vir escrever a Constituição. Não é eleito para escangalhar a Constituição. Não é eleito para violar as leis. Não é? Moçambique é um Estado de direito que tem as suas leis. E nós estamos a olhar, estamos a ver as nossas leis a serem violadas nos últimos 48 anos. Olha, sabemos até aqui que em 2024 nós vamos ter as eleições distritais. Sabe o que aconteceu? Estamos a falar dos reflexos negativos da independência. É termos um chefe do Estado que convoca os partidos, um a um, ou conta a gota, para conversar. E, em último lugar, convoca os partidos extraparlamentares, sem agenda, onde eu também devia ter participado. Infelizmente, não pude participar. Para, em suma, nós ouvirmos um discurso atrás, escondido, atrás do DDR, que afinal de contas um dos grandes objetivos tinha exatamente a ver com a questão da descentralização. Quer dizer, vai se violar a Constituição para acomodar interesses de um determinado... São reflexos negativos da independência. Nós não podemos admitir exatamente isto aí. Estás a perceber? Dizem que falou com o presidente do MDM, aceitou, é consensual. Falou com a liderança da Renamo, aceitou, é consensual. Falou com os 24 partidos extraparlamentares, aceitou, é consensual. E hoje, a questão que a gente coloca, não é isso. Venham aqui. E a agenda é exatamente isso. Significa que nós somos partidos, somos partidos. A presença da República, meu irmão, não deve ser visto, não deve também ser assegurado por indivíduos que olham a presidência como se fosse uma baraca. Não é? A cultura do Estado deve, de facto, contar para a condução a cultura do Estado. Nós estamos a falar dos sucessos e fracassos ao longo da... Quando temos alguém que é garante da Constituição, é esse que viola, porque a Constituição, a descentralização provou-se conhecimento. Não é da competência nem deste grupo criado, se nós olharmos do ponto de vista legal. Quem deve responder sobre a descentralização é o Tribunal Administrativo. É a Comissão da Assembleia da República específica para tal, porque isso é a legitimidade. Não é hoje em dia aparecer num evento de grande envergadura, fazendo entender ao mundo, quando existem outras formas constitucionais de consultar o povo através do referendo, se vocês querem as eleições ou não. Nós estamos a ouvir que haverá a emenda à Constituição. E já sabemos para onde é que vai. Não é? Porque os seus 2 anos, os seus 2 mandatos já estão a terminar. O que vai acontecer é que esta comissão depois vai criar condições de que não, nós decidimos que sim, não haverá eleições em 2024 e vamos mudar o figurino das eleições. Em vez de ser a lista única, vai ser a lista por partido. E essa pessoa pode se candidatar. Isto chama-se violação. Então, nós não podemos falar da independência, olhar as coisas num contexto em que nós queremos discutir um povo, um Estado, quando tem aqueles que violam de forma deliberada, de forma flagrante. A independência tem um reflexo no cumprimento das leis. A independência
tem um reflexo de uma melhor educação, a independência tem um reflexo na garantia das liberdades fundamentais, a independência tem reflexo em ver o povo que está feliz, que sai de casa, tem estas três reflexões que você questionou aqui. A independência é colocar o povo com dinheiro. Obrigado. A independência é colocar as pessoas sem dependência. A independência significa que tudo aquilo que nós temos deve servir para nós e nós nos usufruir de tudo quando nós temos. Isso chama-se independência. Obrigado, ilustre Massango. Dr. Augusto Pelembe, temos aqui uma questão na nossa página do Facebook, é a questão do Real. Ele diz o seguinte: tudo o que estão a falar é verdade, mas infelizmente não temos oposição à altura para governar este país. Os próprios partidos da oposição têm problemas graves internamente. Como querem governar o país de 30 milhões de habitantes? Ilustre Augusto Pelembe. Uma das formas de dividir para reinar é esta. É uma falácia que muitas das vezes é usada até pelo próprio regime. São gajos da CISI que gostam de usar esse falar. Porque quando os três movimentos se uniram, ninguém olhou para ninguém, olharam para o objetivo comum, que era tirar o colono daqui, libertar o país. Eu acho que a agenda nossa hoje não é discutir se a oposição é boa ou não boa, deixa de ser boa. Aqui é discutirmos livrar-nos dos matequenha, dos parasitas, da Frelimo, que estão a desgovernar o país em 48 anos. E esta linha de pensamento que eu respeito, mas que não é válido, porque quem está a sofrer não é Lutero Simango, nem o Sufumade, não é João Massango, que são presidentes dos partidos. Somos nós como sociedade. Então, vamos viver só a dizer porque estamos a sofrer porque a oposição. Não, o país é nosso. O país é nosso. Quantos moçambicanos, será que o Massango não pode governar o país? Tu não podes governar o país. Eu te garanto, pior do que se você não vai fazer. Pior do que esses 10 anos de Filipe Jacinto se você não vai fazer, Massango. Isso eu tenho certeza. Então, somos muitos que podemos fazer melhor para o bem-estar de Moçambique, mas somos colocados do lado porque pensamos diferente com o regime do dia. Tem vários acadêmicos que até estão fora do país. Se fores a BMW, um dos melhores funcionários da BMW é moçambicano. Há muitos moçambicanos que deram fora, não voltam porque sabem que não há futuro aqui. Então, se houver condições, eles vão voltar, vão dar o seu melhor pelo país. Então, não é bem verdade isto. A oposição não é... Quem deve votar não é Pelembe porque é membro do MDM. Todos nós temos que votar contra Frelimo. Se cada um fizer a sua parte, cada um de nós fizer a sua parte, esse país vai estar melhor. Mas enquanto termos aquelas pessoas que falam, têm essas falácias, vão entrar no chapa, dizer, chafana, pá, é igual. Pá. São esses que são colocados para desmoralizar as pessoas, para não ir usar o seu direito cívico para mudar o país. Mas há coisas graves que estão a acontecer. Eu ontem estava a ouvir o senhor Comite a dizer que não vai pagar o município não vai pagar a tabela salarial única. Eu olhava para um dos funcionários grevistas que está há quase 31 anos, só falta 4 anos, outro falta 2 para fechar 35 anos de serviço. Ganha 4.000 meticais, Massango. A rola 4.000 meticais. Está independente, senhor. Não, vamos fazer as contas juntos, Massango. Vamos fazer as contas juntos, nós os dois. 4.000 meticais. Um saco de arroz. 25 quilos está 1.500. Uma lâmina de peixe, aquele 18, aquele peixinho, carapozito,
que maçã, aquele que vem da Angola e da Namíbia, custa 1.500, já é 3. Como é que soube chapa esse senhor? Como é que paga energia? Como é que paga água? Está há 32 anos a trabalhar no município. E talvez até começou no estado. Foi mobilidade para o município por necessidade. Ganha 4.000 meticais. Como é que vive? Não é o estado que está autorizado para nós nos roubarmos aqui? E depois, onde ver ele todos os dias lá no serviço, bem aprumado, às vezes até tem carro, mas ganha 4. Como é que encontra o dinheiro? Vou ir ver lá. O Estado é que autoriza você roubar. O Estado é que oficializa o roubo. Às vezes até vê aquele funcionário de fato lá na instituição, bem aprumado, mas ganha 4.000. É possível. É possível. A pôr combustível no carro, a subir chapa, a pagar energia, a pagar transporte para os filhos. E nós, moçambicanos, temos 3, 4 filhos a ganhar 4.000. Não é o Estado que está a oficializar a corrupção, a obrigar as pessoas a serem corruptas, a obrigar as pessoas a roubar. Mas eles, como estão num bem bom, como diz uma ação no Conselho de Ministros, chegam ali, sentam, tem as castanhezitas ali, comem as castanhas, vivem a francesa, não sentem o que é a sociedade aqui fora. De tal maneira que ontem, o meu vizinho e amigo, o Filmão Suaze, que crescemos juntos, ali no Cabana, ali no Mapauene, no aeroporto, veio dizer que, mesmo não pagando horas extras aos professores, os professores estão felizes. Está vendo alguém ir trabalhar, não lhe pagar e depois dizer voltar em casa está feliz? Ou seja, nós temos governantes insensíveis. Massango, eu não chamo esses senhores de excelência. De excelência não tem nada, são meros mercenários que estão para se beneficiar daquilo que é a posição que ocupam na governação desse país. Estão mais para uma associação para delinquir do que governantes para resolver problemas do povo. Obrigado, ilustre Augusto Pelemba, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem participar no nosso debate de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao tema de hoje. Daqui a alguns dias vamos receber o professor Severino Nguyen aqui no programa Hora do Debate. Volto agora com o João Mação. A mesma questão, é interessante. Sim, ilustre. E também respondendo a outra questão, será que o moçambicano consegue se sentir seguro no seu próprio país? Por exemplo, é normal ao sair para o mercado, comprar um pão ou supermercado, em contrapartida, ser assaltado, ou ser raptado, ou mesmo levar um tiro? Ilustre. Tá certo. Eu gostava de responder a primeira questão do Augusto. É interessante. Moçambique não há oposição. Eu gostava de interagir com este telespectador. Quando diz que em Moçambique não há oposição, que tipo de oposição estes indivíduos querem que nós tenhamos em Moçambique? Porque a oposição é aquele que se opõe ao regime. Eu e Pelemba aqui, o que nós estamos a fazer? Estamos a nos opor ao regime. 2. Será que este país foi concebido para ser governado por indivíduos que só representam a marca Frelimo? Não é a mesma Frelimo que quando apareceu o Rosário Fernandes, o antigo presidente da autoridade tributária ou do Instituto Nacional de Estatística, ao negar os números de Gaza, Noé disse que nós tínhamos que cortar o quê? O capim alto. São quantos moçambicanos que não se identificam com o sistema que nós podemos colocar para assumir a responsabilidade deste Estado? Quem disse que, pelo facto de você ser membro da Frelimo, você está capacitado para dirigir o país? Se fosse, por exemplo, por uma opção do partido, nós estaríamos a sofrer de um presidente, não é? Que sai dos caminhos de ferro, que foi chamado para o Ministério da Defesa e depois passou para o Presidente da República, o país passar as situações como estão. Então, as pessoas que pensam as coisas desta natureza olham exatamente para esse tipo de pessoas, qualquer um de nós.
qualquer um pode governar, porque governar para o vosso conhecimento não é aquele indivíduo. O presidente não governa sozinho. O presidente governa o país quando tem indivíduos que estão por detrás dele. E ouve aquelas pessoas, aconselha. Então, olha, é aquilo que eu dizia. O ser presidente da República, primeiro você tem que ter a postura do Estado. Não é ter a postura de uma baraca. Ser ministro, você tem que ter a postura do Estado, não ter a postura da baraca. O ser administrador, você tem que ter a postura do Estado. Então, tudo isso queremos dizer o seguinte, que muitas das vezes não é visível por causa dessas assimetrias que está-se a colocar. Em 1936, na Índia, aparece uma figura que tornou-se famoso e sonante na Índia, chama-se Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi vinha da família pobre, não tinha dinheiro, mas Mahatma Gandhi tinha uma causa. Fez a marcha do sal para a expulsão do colono, os ingleses que governavam a Índia por bastante tempo. Foi seguido por o povo. O povo indiano seguiu porque ele tinha causa. Nós queremos trazer que os partidos políticos têm causa. E nós não podemos ficar agarrados porque se alguém não se identifica, por exemplo, com um determinado partido político e acha que esses indivíduos não estão capacitados para governar o país, isso é mentira, não é verdade. As pessoas devem, a regra da democracia, eu muitas das vezes costumo ouvir, sabe de onde é que vem? Vem de pessoas esclarecidas, pessoas estudadas, que param aí, que têm oportunidade de passar nas televisões, que em Moçambique não há oposição. A oposição é sinônimo de opor, mesmo em casa. Massango, aquela tua esposa, minha cunhada, quando você dizer alguma coisa, ela dizer não, ela está a opor. Mas em algumas ocasiões você tem que parar para poder lhe escutar. Por que ela está a se opor? A oposição significa que você é oponente. Não significa taxativamente que não, em Moçambique, não. Eu não gosto de dar exemplos. Mas posso até buscar um bocadinho. Ali o Davis Simango, falecido Davis Simango, encontrou Beira. Beira era o centro de fecalismo a céu aberto. Todos os beirenses não tinham cultura de usar lavabos sanitários. Não é? Ali emunhava, ali era um sítio que alguém saía, chegava de dia, tirava a roupa, fazia necessidade. Mas nós tínhamos que introduzir a educação sanitária. Foi um homem, que Deus o tenha. Hoje, Beira é referência. Aqui na Mafalala, procura saber a história da Mafalala. Hoje, Mafalala é referência. Ali na Machaquena, e outros vários bairros. Todos queremos dizer o seguinte, não há ninguém que nasceu para governar. Essa história que andam a enganar as pessoas, é Deus que deu alguém para governar. É mentira. Não há ninguém que Deus disse você vai governar as pessoas. Porque se alguém tivesse essa dotação de Deus, estaria a governar bem o seu povo. Nós não teríamos indivíduos que são escolhidos para dirigir. Quer dizer, a partir da altura em que ele assume a postura de presidente, muda, torna-se um indivíduo mau. Quer dizer, esse indivíduo era bom, quando chega ali torna-se mau e depois começa a ser mau para o povo. Quero dizer o seguinte, quero dizer, o que eu quero traduzir? Quero traduzir na seguinte forma, ou da seguinte aspecto. As pessoas não podem cair no erro. Vocês, se querem mudança, votem nos outros partidos. Então, de forma geral, quero terminar esta minha intervenção respondendo à questão que me colocou, de que não é possível, tudo depende mesmo da vontade popular, não é? Mas nós, como Estado, como povo, regido num sistema democrático, se nós não confiarmos as pessoas que dirigem, e sobretudo da nossa juventude, porque uma das coisas que eu... Aproveitando, colocando as últimas considerações, ilustre Massango, será que os moçambicanos sentem o valor dessa independência? Eu acho que os moçambicanos não sentem o valor da independência. Nós não sentimos. Eu não sinto o valor da independência. Eu estou independente. Estou num estado independente. Quando saio lá fora, me identifico como moçambicano, originário, não é? Que nasci aqui em Moçambique. Não, os meus pais são moçambicanos, mas quando nós falamos da representação
de pessoas, de sentimentos do seu Estado, elas devem colaborar no sentido de que tudo aquilo que o país produz, ganha, como país, o governo que governa, o povo, tem que exatamente estar consonante com o seu povo. Nós aqui dizia, será que as pessoas se sentem moçambicanos, sentem seguro? Não há segurança. Você sair de casa, não sabe se vai voltar porque está cheio de assassinatos aí fora. São muita gente que estão sendo executados de qualquer maneira. Não é? São muitas meninas que estão sendo violadas lá fora. São muita gente que são aldrabados. São muita gente que vive momentos bastante. Então, Para isto terminar, não deve ser feito num Estado que está independente. Tem que ser feito em Estados onde há gangsterismo político, mas no verdadeiro Estado independente deve respeitar. É por essa razão que eu sempre gosto muito de citar os direitos fundamentais, aquilo que nós não somos ensinados, não é a saber. Os moçambicanos, a primeira liberdade é saber o que a Constituição da República diz. Qual é a forma de poder reivindicar e reclamar os seus uhum. direitos. Obrigado, ilustre João Massango, Dr. Augusto Pelempe. Para fechar, o que nos garante que estamos independentes, tendo em conta que em algum momento somos doados dinheiro, vacina, etc. Bem, eu tenho aqui um conceito da independência. Independência significa liberdade, Ilustre? autonomia. Independência significa liberdade, autonomia, autodeterminação, isenção, imparcialidade, neutralidade, soberania, insubmissão, ausência de subordinação, bem-estar, fortuna e prosperidade. Hum. Então, olhando para esse conceito, na questão que me coloca, continuamos dependentes, não temos autossuficiência, não temos bem-estar, não temos prosperidade. Então, quer dizer, não estamos libertos. Tivemos a liberdade, mas não temos a independência. Talvez isso. Eu olho mais pela independência financeira. Não somos independentes. Sabes, ontem eu estava a ver numa das televisões o índice de suicídios agora, por causa do custo de vida, da questões psicológicas mesmo. Então, as pessoas estão a se matar porque não conseguem resolver os seus problemas, estão desempregados. Então, em suma, esses 48 anos não, não traduzem aquilo que era de esperar, ou seja, o sonho de Mondlane, o sonho de Samora, o sonho de Urias Simango, de vários outros nacionalistas, não é aquilo que estamos a viver. Isso olhando a realidade, a conjuntura, ou o que o país pode nos dar para podermos ser melhor. E olha para aqueles países que conquistaram a independência, como Moçambique, à mesma altura, estão mais desenvolvidos, mais abençoados do que nós. Ou seja, a consequência da má governação da Frelimo é que fez com que esses 48 anos fôssemos, ou estamos num país qualquer exato. Se me perguntares qual é o teu medo, o meu medo, o que é que vai ser Moçambique daqui a 10 anos? Se temos nossos filhos a beber chuvochongos de qualquer maneira aí, se temos a juventude toda a qualquer exato. Então, Uhum. Obrigado, ilustre Augusto Pelembe, obrigado, doutor João Mação, a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV e TV Cabo, também através da nossa página do Facebook. Obrigado, Régulo Stoy, Brito Bulacho, obrigado, Renato, Bruno Muyanga, a todos que participaram no nosso programa de hoje. Nosso muito obrigado. Eu sou teofilósofo e mestre José Mação. Deus abençoe.